Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz para você. Estamos iniciando mais um podcast. Eu sou o Padre Kenny e esse é o nosso Atos dos Católicos, que é o podcast da nossa paróquia, para nós aprendermos cada dia mais a conhecer como nós, católicos, nos organizamos hoje, nesse ano de 2026. Daqui para frente, teremos o nosso podcast, então nós queremos estar sempre antenados naquilo que nós estamos fazendo enquanto católicos aqui na nossa comunidade, na nossa região, enfim, na nossa igreja. E hoje nós queremos falar de um assunto muito especial para o padre. O assunto é música e eu estou aqui com o Ministério de Música e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a importância na nossa vida com Deus, na nossa vida de oração, sobre a importância da música na missa, na liturgia, para atrair as pessoas, para evangelização, para os jovens. E você fique conosco aqui. Já aviso no início do nosso podcast, dá um like aqui para a gente poder dar engajamento nesse negócio aqui. Comenta, bota aí qualquer coisa, Paróquia São Cristóvão, escreve seu nome, de onde é que você fala, dá um oi pro padre, dá um oi, sei lá, para quem. O que você quiser escrever aí, escreve, que isso faz alguém lá no YouTube jogar a gente para mais gente, né? Também compartilha esse vídeo no seu WhatsApp, nos seus grupos aí, que você tem no telefone, para cada vez mais pessoas poderem conhecer a nossa igreja, a nossa fé, conhecerem o nosso Deus. Nós estamos aqui com 3 servos do nosso Ministério de Música. Eu vou pedir para eles iniciarem se apresentando. Boa tarde, gente. Quem vocês são? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? Não sei Eu sou o Gustavo, eu sou baterista, né? Tô há pouco tempo no ministério, né? Entrei há pouco tempo, acho que 1 ano mais ou menos. E é isso. Olá, meu nome é Rosa, sou do Ministério de Música há mais ou menos 18 anos. E canto, por enquanto apenas canto. Pô, é verdade. Tempo não sei, não. O David... Desde sempre. Desde sempre, maternal. Desde sempre, eu acho que alguns me conhecem, eu sou do Ministério de Música, também faz muito tempo, desde quando eu me conheço como gente, praticamente aqui, né? A família e tudo mais, acho que desde os 6 anos, mais ou menos. E... Começou na São Cristóvão? Sim. Na São Cristóvão mesmo, né? Porque a nossa família daqui, vem sempre daqui só. Sim. Então eu comecei com 6 aninhos ali, tocando meia lua, pandeiro. Aí foi evoluindo. Vivendo pandeiro. Caramba. Tem que começar de algum lugar, né? Então. Geralmente a gente começa do Era começo. emprestado ainda. Era emprestado ainda do Edson. Sim. Ele deixava lá. O meu pai era o coordenador na época. Eu ficava no cantinho lá, quietinho. Tem tempo já. A Rosa tá quase maior de idade também, né? Então, eu falei aqui na paróquia São Cristóvão há 18 anos, mas eu venho da Bahia, lá a gente cantava sem instrumento algum. Isso até hoje é assim, só não tem instrumento, então você vê a dificuldade de instrumentista, porque às vezes a gente não tem procura... porque não quer. Não tem porque não tem mesmo. Não tem porque não tem... Não tem. Nossa, né, pra mim é porque, sei lá, o padre não queria que fosse só a música. Não, é só no gogó. É só no gogó. É só no gogó ainda. E o povo acostumou, assim. Sim. Que interessante isso, misericórdia do céu. Tem realidades muito complexas no nosso país, realmente, para evangelização. É muito importante a música, né? Eu acho que a maioria das pessoas mais jovens, né, na igreja, a maioria delas são atraídas pela música, né? É impressionante o poder que a música tem. E eu queria que vocês começassem falando pra gente um pouquinho sobre a importância da música na vida de vocês. O que é a música para a vida de vocês? Vocês escutam muita música? Música secular, música religiosa só? Como é que funciona essa vida de músico? Então, eu vou começar. Eu praticamente respiro música. Amo de paixão. Então, em casa, às vezes, o Clebson, né? as crianças... Mãe, por que... Cecília, por que você canta tanto? Eu falei, filha, porque eu gosto de cantar. Eu tô no banheiro, eu tô cantando, eu tô na cozinha, eu tô cantando. E se eu ouço uma música, assim, que me chamou muita atenção, eu já tô compartilhando com todo, no grupo, no particular de alguém que eu vejo que me tocou, eu falo assim, não, vai tocar alguém também, e eu vou espalhando. Então, música, e muita música religiosa. É o que eu mais ouço. Se for ver, 99% do que eu ouço é música religiosa. Às vezes o padre coloca uma música lá no grupo, tal fim de semana vai ser essa música. Eu falei,
Conheço. Nossa, e teve gente que já falou assim pra mim, Rosa, mas você conhece quase todas as músicas que o padre coloca? Eu falei, então, é porque eu sou outra essas músicas. O dia inteiro ouvindo. Interessante isso, né? Família de músico tem uma filha, como é que é o nome? Cecília Por Maria. que será, né? Conta pro pessoal que não sabe quem é a padroeira dos músicos. Então, padroeira dos músicos, Santa Cecília. Então, não poderia ser diferente. A nossa menina, por enquanto, foi a princesinha, A né? bendita Deus... entre os homens. A bendita entre os homens, então Cecília Maria. E ela gosta muito de cantar também, viu? É. Puxou a mãe. Maravilha. Show de bola. Já eu gosto, eu sempre gostei de música. Agora, minhas influências que eu sempre ouvi foi, assim, desculpa, Daiane, talvez uma má influência no começo, mas eu sempre gostei de rock. Sempre gostei de rock. Hoje em dia eu sou bem eclético, eu uso secular, claro que selecionado, tem algumas coisas que realmente não dá pra ouvir. Mas, e também, sim, eu venho ouvindo bastante música da igreja. Muita música. Sim, principalmente por conta de se atualizar, né? Essas músicas novas. E tem que se virar, que o padre joga no grupo próximo. Sei, tem que... Aí o meu repertório na cabeça da igreja é só Vida Reluz. Aí você, ultimamente, veio ouvindo mais, sei lá, aquela Colo de Deus, Gerados pela Imaculada. É um álbum Fraternidade também, né? Fraternidade São João Paulo. Mas em casa eu coloco um monte de música diferente pra ouvir. Tanto porque eu toco guitarra também, então eu gosto de ouvir umas coisas diferentes pra ter, sei lá, referência, pra tocar e etc. Mas, nossa, eu adoro música, amo música. As minhas referências musicais é já da família por parte do meu pai. Porque o meu avô, ele tocava, né? Meu falecido avô, ele tocava acordeon, tocava pandeiro, tocava violão, tocava viola. O meu tio, que é toda a família da parte do meu pai, né? O meu tio, ele toca acordeon também. Meu outro tio toca num grupo de samba até hoje, toca cavaquinho, toca banjo. O meu pai, ele toca teclado, ele toca violão, ele canta. E eu cresci muito rodeado por música, né? Mas mais por música, assim, secular e internacional. Então eu cresci gostando de música. Com 3 anos ali, meus pais me levaram pra igreja. E aí dizem, né? Dizem que eu sentei atrás da bateria e comecei a tocar ali, não alcançava os pedal, mas já tava ali. Dali em diante, meus pais me levaram pra igreja. Eu toco em Ministério de Música desde dessa época, assim, o que eu tenho de lembrança ali dos 10 anos em diante, mas pelo que a minha família inteira conta, né? Desde os 3 anos ali eu já toco, já tenho essas referências musicais, né? Assim como o David, né? Iniciei numa influência que é o rock, né? Mas iniciei ali a minha vida musical com o rock, né? E hoje em dia também estou escutando mais música assim da igreja, principalmente que o padre pede bastante. Então é bom a gente conhecer, já tá antenado, porque é uma realidade que a gente vive muito, porque toda semana é música nova, é música nova. Essa semana essa semana não, esse mês é o mês do Frei Gilson, né? É Frei Gilson pra todo canto. Eu gostaria de fazer uma errata. Minha maior influência musical é minha família. Meu pai, minha mãe. Clebson já mandou mensagem. Que história é? Inclusive, eu bem curioso, eu aprendi a tocar violão com 14 anos. E eu aprendi a tocar violão com um livrinho de acorde escrito à mão pelo meu irmão. Ele tinha um livrinho e no livrinho você tinha os acordes lá, sei lá, dó, ré, e tinha a posição dos dedos em cada corda. Então eu aprendi a tocar desse jeito. Então minha influência musical, com certeza, é minha família, com certeza. De canto, principalmente, minha irmã, que canta muito bem, meu irmão sempre tava na igreja, entendeu? E minha mãe e meu pai, com certeza. A música, ela tem uma força muito grande, assim, na nossa alma, né? Impacta demais, né? Eu me lembro que eu sempre gostei muito de música, né? Mas quando eu entrei pra igreja, e eu acho que os meus grandes encontros, assim, com Deus na igreja sempre estiveram envoltos a música boa, né? Música que me fizesse chegar mais a Ele, né? E aí, quando eu comecei a participar da igreja, eu comecei a querer tocar violão, porque também, né? Eu falei, agora é um jeito que eu gosto muito de rezar, de orar, e é um jeito que eu quero servir a Deus, né? E aí eu comecei também a me embrenhar nessa estrada aí de músico. Mas, realmente, a música é uma coisa importantíssima na evangelização. Assim, eu não sei pensar hoje a nova evangelização, né, que a igreja fala tanto, sem pensar na música, né?
E eu não sei como é que vocês pensam essa questão de música e vida de oração, espiritualidade, né? Mas eu queria que vocês falassem, assim, na vida de vocês, nas orações diárias de vocês, lá no momento secreto de vocês com Deus, vocês costumam cantar, vocês costumam ouvir músicas, né? Enfim, botar fone de ouvido, alguma coisa do tipo. Como é que funciona a vida espiritual de vocês? Vocês fazem essa ligação com a música? No meu caso, como eu disse antes, né, em relação à música, eu respiro, 99% é música. Na parte da oração também. Eu pego aquelas músicas mais tranquilas, de Espírito Santo, e elas me ajudam a rezar. Quando eu tô sozinha também, quando eu tenho a oportunidade, porque agora tá um pouco mais difícil, mas quando eu tô no quarto, às vezes eu fecho lá também, deixo uma musiquinha bem baixinha e vou meditando aquela música, vou orando. Então, com certeza, a música, ela me ajuda bastante nessa parte da oração. Pra mim, a música, eu às vezes tento equilibrar ali entre os momentos de oração, entre os momentos que eu não consigo me expressar, eu penso, como é que eu posso me expressar pra Deus nesse momento que eu não consigo dizer como eu me sinto? E aí eu coloco música nesses momentos, eu vou escutando, eu vou tentando me comunicar ali de uma certa forma através da música. Mas também porque se eu for orar, não sei se é só comigo isso, mas se eu for fazer as minhas orações escutando música, às vezes eu desconcentro um pouco, aí para a oração começo a cantar também. Mas eu percebo que a música nos momentos de oração, assim, ela é muito importante, principalmente para quando você não consegue achar palavras para você se comunicar, para você fazer a sua oração, para você conversar com Deus, ou para uma pessoa assim que ela tenha vergonha até de conversar com Deus, ela se expressar cantando às vezes também é um pouco mais fácil, né? Facilita. E quero fazer uma ressalva também, que eu disse que quando dá, né, eu fecho a porta ali do meu quarto e vou ouvir uma musiquinha e rezar. Na maioria das vezes não dá pra fazer isso. Então é durante as atividades do dia a dia mesmo. É com a música que você... É no dia a dia, nas suas atividades cotidianas que a gente entra em oração. Não precisa ser exatamente... Na verdade, cada um tem um tipo. Consegue se conectar de um jeito. Ou sozinho, né? Ou ali com alguém do lado. Eu consigo me conectar, na maioria das vezes, fazendo mesmo o que eu tenho que fazer no dia a dia. Se eu Até trabalhando... porque tempo ninguém tem, a gente cria, exatamente. né? Então... Tô ali lavando uma louça, tá lá o meu celular tocando música e vai, aí o YouTube para e fala, quer continuar? Eu falei, sim. Quero. Aí eu aperto e continua, e vou indo. E assim, o dia vai... Eu confesso que eu não tenho muito, assim, esse costume de ouvir música durante, sei lá, um momento de oração pessoal, assim. Não tenho. O momento da música que eu tenho, realmente faço uma reflexão. Sim, quando principalmente eu tô ouvindo uma música para aprender. Então eu realmente pego aquela música, começo a interiorizar, entendeu? E a música em si. Pode ser uma música da missa, ou pode ser uma música que eu tô ouvindo, sei lá, de oração, simplesmente. E, claro, na missa e nos encontros e tudo mais. Isso aí com certeza. Aí a música, realmente ela me ajuda muito a interiorizar. Tem várias músicas que eu sou até a minha esposa, a Laís, ela fala que eu sou chorão, né? Porque tem música que realmente me faz chorar. Pega muito no fundo da alma, sabe? Aquela letra. Quando você imagina ali, às vezes, fala do flagelo de Jesus. Aí realmente me pega muito. Pega muito. Mas assim, na rotina pessoal, assim, eu confesso que dificilmente eu paro, assim, pra interiorizar a música que eu tô ouvindo. Difícil. A gente vai... Eu, pelo menos, eu tenho uma forma de orar que eu gosto muito, que eu acho que talvez seja a minha forma de rezar sozinho, mas eu mais gosto, né? Porque eu gosto muito de rezar com Bíblia. Acho que o povo aqui da paróquia já percebeu isso, né? Sim. Eu gosto muito de rezar com Bíblia. Então eu tenho lá meu escritório, eu boto minha Bíblia lá. E aí eu à noite, geralmente eu faço à noite, né? Eu boto minha Bíblia lá, eu abro e eu leio, começo a ler algum texto, alguma passagem, às vezes eu vou lendo livro, capítulo e tal. E aí eu faço minhas orações, eu gosto de botar fundo musical. Eu adoro rezar, eu gosto de pensar que eu tô na igreja, tá um mistério de música tocando lá, a gente tá rezando e tal. E aí quando eu encerro, eu boto uma música que eu gosto, né? E assim, é muito interessante porque eu gosto, aquilo que eu faço na
na missa aos domingos, por exemplo, né? De pensar numa música que tem a ver com o que a gente está falando na liturgia ali, na pregação, nas leituras. Eu gosto de fazer no meu momento de oração. Então, faço a leitura na Bíblia, fico pensando ali no que Deus está falando para mim, começo a rezar ali do meu jeito e tal. Eu gosto de falar, inclusive, em voz alta, eu gosto de rezar em voz alta. E aí depois eu penso que música que cabe pra isso. Eu boto a música torando ali no meu ouvido, né? E aí eu choro também, misericórdia, eu sou especialista em chorar também. Mas é muito interessante porque cada um de nós tem um jeito, né, de orar, e isso é muito bom e importante também, né? Não é porque eu sou músico que eu tenho que rezar, porque também tem isso, né? Não é porque eu sou músico que eu tenho que rezar com música, né? Não, às vezes a música, pra mim, pessoalmente, naquele momento, me distrai, faz eu me dispersar, né? E tudo mais. E eu queria saber de vocês algo que, às vezes, não é muito claro para as pessoas que nos assistem, né? Porque, às vezes, muitos podem não ter nenhuma pastoral, né? E algumas pessoas que nunca trabalharam em alguma pastoral, em algum ministério, enfim, em algum movimento, elas não sabem como que dá o start, como que uma pessoa se sente chamada para isso. Por exemplo, a gente tem várias pessoas aqui na nossa paróquia que são músicos, mas que nunca se sentiram chamados ou nunca se abriram o chamado de Deus e ficam talvez esperando um grande chamado, uma grande... E cada um tem uma forma de receber um chamado. Como que foi esse começo, esse chamado para vocês serem servos no Ministério de Música? Demorou um tempo pensando? Foi um supetão? Alguém chamou? Foi numa oração? Como é que aconteceu? No meu caso, o convite foi feito pelo Clebson. Não poderia, marido. Não poderia ser diferente. Na época era marido? Não, namorado. Namorado. Só que assim, interessante. Eu tive algum... não foi de imediato para entrar. Eu participava dos ensaios, ia me preparando. Depois de algum tempo, aí ele falou, não, você tá preparada para entrar no ministério. Mas foi um convite, porque ele gostava muito de cantar, então... Eu ia até falar uma outra coisa, mas não sei se seria o caso. Não, mas como a gente se conheceu, pode ser que fuja um pouco da questão, mas só para dar um contexto. A gente se conheceu indo para Aparecida do Norte e foi o nosso primeiro encontro assim, de vista. E aí conversa vai, conversa vem, então a gente, né, ele descobri que ele era do Ministério de Música, que eu estava aqui há pouco tempo, e ele me convidou para participar, só que não assim de imediato, como eu disse. Teve um tempo de preparo, só depois eu comecei a participar do ministério. Mas vinha normalmente nas missas, né? Participava ali junto, mas sem no microfone, só cantava junto. E como o senhor falou do convite, tem muitas pessoas que sabem tocar. Entram no grupo de música, se for ver, tem muitos membros lá no ministério, pessoas que sabem tocar. Mas, sinceramente, eu não sei o que acontece ali no fundo do coração, né? Porque começam aí até. Vai algumas vezes, sim, depois desistem. Algumas pessoas já me disseram que é falta de tempo. Não tem o tempo para estar disponível nas missas, assim, para tocar. Porque precisa aprender os cantos, né? Precisa ali de um ensaio, de um preparo. Não é chegar estudo, e cantar, né? Precisa de um estudo. Então... tem essa dificuldade de atrair mais membros que queiram realmente servir, se dedicar. É complicado, porque principalmente envolve o compromisso. E difícil, as pessoas hoje em dia não querem um compromisso tão, assim... acho que poderia ser talvez um pouco complicado, né? Porque dedica tempo tanto aqui na igreja quanto fora em casa, né? É ouvir a música, aprender, ver relação... todas as músicas, né? Se você pegar uma missa dominical aí, você tem um monte de música ali. Então, pra nós que já tá há muitos anos, a maioria das músicas já tá, assim, já tá fácil. Tá fácil ali. Não precisa, a gente não, por exemplo, não ensaia todas as músicas. Então, pra quem vai chegar agora, é um trabalho complicado, porque vai ter que pegar isso quase que do zero, talvez. Mas, às vezes, se a pessoa já é da comunidade, muita música... ela já ouviu. Então, pode ser um start pra pessoa. Pô, que música que eu vou encontrar lá? As músicas que ela ouve, né, já na Santa Missa. Entendeu? E também, eu acho que é importante dizer que
É claro que hoje em dia nosso Ministério de Música, para a Pastoral da Música, ela tá um pouco talvez limitada somente à missa, né? Mas não vejo problema de no futuro pessoas que também façam também outros trabalhos dentro da Pastoral de Música, não necessariamente só dentro da Santa Missa. Um grupo de oração, por exemplo, ou ajudar, sei lá, na música, no Metanoia, ou num evento no salão que aconteça, com outras pastorais, entendeu? Aí a pessoa se sentir o chamado, ela pode entender que ela pode desenvolver vários outros trabalhos dentro da igreja, entendeu? Claro que a Santa Missa é talvez o auge, né? Animar né? a liturgia da Santa Missa é o auge, é muito bom. Mas eu acho que a pessoa tem que arriscar, tem que ir pra cima e tem que ser forte, firme e assumir esse compromisso. Não é fácil, mas tem que começar, pô. E como é que foi o teu chamado? O meu foi automático, padre. Foi automático. Foi no berço. Foi no berço, não teve como. Não teve saída. Não teve como, mas ó, quando eu comecei a tocar violão com 14 anos, eu praticamente assumi uma missa. Eu e mais uns amiguinhos da época, né, com 14, 13 anos. Aqui? Aqui. Quando na época era a comunidade São Cristóvão, É o Padre Valci? era Padre Acho que Valcir. era outro. Antes ainda. Era Padre Valcir ainda. Era Padre Valcir. Já era, no caso. Já Que era. teve outros, né? Quero dizer, teve outros. Não, teve outros, mas era Valcir. Era Valcir. Eu não sou tão velho assim, não. Tá bom, desculpa. Mas aí tinha os amigos da mesma idade. A gente pegou uma missa da quinta-feira à noite. A gente assumiu uma missa da quinta-feira à noite. Que maravilha. Todo mundo jovenzinho, 14, 15 anos. Como é que saía a missa, eu não sei, não lembro. Provavelmente. Mas tem muita coisa na igreja, assim. É que enfiar a cara e fazer. Enfim, tem. Eu falo porque 10 anos de seminário. Ordena padre. Tem que enfiar a cara e fazer. Que seminário prepara pra você saber intelectualmente as coisas. Mas a prática a gente sabe que é outra coisa. São outros 500, né? E realmente, assim, ministério de música, eu acho que a maioria das pessoas chegam assim, enfiando a cara e fazendo, e vai aprendendo. Sabe aquela história? Vem comigo que eu te conto no caminho, né? É mais ou menos assim, né? Mas é isso aí mesmo. O meu chamado pra começar aqui no ministério, né? Foi até uma história que eu conto pras pessoas. Parece às vezes até mentira, né? Mas eu já tava há 5 anos, assim, sem tocar em missa nenhuma, em lugar nenhum. E aí, numa sexta-feira, eu cheguei do trabalho, tomei meu banho, fui descansar. E nessa noite, eu sonhei que eu estava escutando uma música que a gente toca bastante na missa. Qual? Lembra, não? Eu lembro que é uma música do Eugênio Jorge. Eu só não lembro qual que era. A gente já Teu cantou. Sou. Não, era... Teu Sou? Aquela que fala lá na praia. Eu tava uma versão dessa. Eu tava escutando essa música e eu acordei bem emocionado. Essa aí mesmo. E aí eu contei pra minha esposa e eu falei, nossa, me deu muita saudade de tocar na missa, de estar na missa. E a gente já tava morando aqui. E aí ela falou, tem missa no domingo, a gente pode frequentar a missa, você não vai estar tocando, mas a gente vai estar voltando a frequentar a missa. Porque até então a gente tava indo, acho que é Santa Rita, que é lá... Santa Felícia? Lá no Santa Felícia, eu tava... Vocês moravam lá. a gente tava morando lá perto, então a gente tava indo lá pra Santa Rita. E aí no domingo eu cheguei aqui pro horário da missa e eu via que o pessoal tava tocando, só que eles não tinham um baterista. E a bateria tava parada lá. Tava até a bateria acústica, no domingo à noite. Aí eu falei com ela tanto que no sábado, meu dia inteiro de trabalho, eu fiquei pensando nessa música. Eu fiquei pensando, caramba, onde será que eu posso voltar a tocar? Como será que eu posso voltar a tocar? E aí ela falou, a gente vai pra missa no domingo à noite, né? E chegou aqui, eu fiquei a missa inteira olhando a bateria e pensando, será que eles têm alguém? Essa pessoa não veio hoje? E aí eu cheguei lá no final da missa, fui conversar com eles, né? Eles não tinham um baterista. E no domingo seguinte eu já tava aqui tocando. E é uma música vocacional, essa música, né? Sim. Totalmente vocacional. Eu lembro o domingo que você chegou aqui na igreja, aí alguém, eu não lembro quem do Ministério de Música, falou assim, padre, vê o menino pedir pra tocar bateria. Ele, pô, sabe? Saber eu até sei, tanto que é uma coisa que, assim, tocar bateria pra mim é uma coisa que eu gosto bastante. Às vezes eu tenho muita dificuldade, mas é porque durante a minha vida inteira, eu nunca fiz uma aula de bateria. Tudo que eu sei de bateria foi assim, eu ia em algum lugar, eu via alguém tocando, eu falava, pô, legal isso aí. Aí eu ia pra igreja, que eu tinha a chave da igreja de onde eu morava lá em São Paulo, e aí eu ia pra igreja, eu sentava na bateria, eu ficava lá praticando até eu conseguir fazer. Então tudo que eu sei, assim, de música, de bateria, é porque eu via as outras pessoas fazendo, eu via vídeos e eu ia lá fazer.
Pode ser que agora, na idade que eu tô aqui, chegando nos 30, pode ser desleixo meu não ter tomado vergonha na minha cara e ter ido fazer pelo menos uma aula, né? Pra que eu não tenha tanta dificuldade, porque às vezes eu tô tocando com o pessoal, eles falam pra fazer tal coisa e eu demoro um pouco a assimilar, a entender, ou a pegar ritmo de música. Às vezes eu não escuto muito bem alguma coisa, mas é porque eu nunca tive esse ensinamento. Tudo que eu sei foi... Teórico, né? Só prático, só tive o prático. Eu olhei ali, então é assim que faz. Aí eu ia lá e fazia. Então tudo que eu sei de bateria é dessa forma. Pode ser um pouco de desleixo, inclusive não façam isso, estudem porque é importante estudar o que você tá fazendo, né? É muito importante. E ter conhecimento prático ajuda, mas ter conhecimento teórico também ajuda bastante, porque a prática sem o teórico é um pouco complicado, né? Sim, sim. Aqui na comunidade, agora a gente tem, acho que tem tido a tendência a aumentar e cada vez mais aumentar, né? Não só a quantidade de missas, mas vem retiros, vem encontros, vem agora em agosto a gente vai ter Semana da Família aqui na paróquia. Vai ser muito bom, viu, gente? Se programa, porque eu quero fazer essa Semana da Família ser a melhor Semana da Família que já fizemos aqui. Tô chamando um pessoal bem bacana. Se programa para você participar. Mas a gente, enfim, vem Cerco de Jericó, vem Semana de Cura pela Palavra, tem várias coisas que fogem, escapam, né, da Santa Missa, e que também contam muito com o Ministério de Música, porque não sei o que é um retiro sem música, não faço ideia do que seja uma Semana da Família sem música, não faço ideia do que seja um Cerco de Jericó, ou, sei lá, uma Semana de Cura pela Palavra, sem Ministério de Música, né? A música, eu acho que, para nós brasileiros, é, assim, mais importante. Eu acho assim, vai em Roma, lá na igreja, sei lá da onde, lá na Itália, lá na França, lá sei lá onde, é um povo bem mais frio, né? Então, se tem música, se não tem música, eu acho que eles nem ligam tanto, né? Agora, você vai no Brasil, numa missa sem música, você sai de lá, o povo falando, ai, padre, faltou alguma coisinha, né? Faltou cultural, né? É cultural, né? A gente gosta muito, eu acho que o brasileiro, ele gosta muito de música, e isso é muito bom, né? Diz a tribunha Santo Agostinho, né? Que quem canta reza duas vezes, né? Mas, de toda forma, eu acho que é um ponto que eu queria tocar com vocês, né? A música, ela não é só uma questão teórica, né? Ela é uma questão espiritual mesmo, porque ela é uma realidade que sai da nossa alma para atingir a alma dos outros, né? Exato. E isso traz para nós uma importância, porque se quem canta reza duas vezes, a gente precisa rezar realmente 2 vezes mais, porque eu acho que talvez esse seja o melhor sentido da frase, né? Porque senão a gente pode pensar, quem canta reza 2 vezes, vou cantar aqui, eu te amo, Jesus. Pronto, já rezei 2 vezes. Não, talvez seja num outro sentido também, né? Que nós que cantamos na missa, nos encontros de formação de espiritualidade e tudo mais, precisamos cada vez mais nos preparar espiritualmente. Porque o que nós fazemos é um serviço espiritual para as pessoas, né? Talvez diferente, por exemplo, do pessoal que tá ajudando na cozinha lá, sei lá, fritando um pastel, ou alguém que esteja limpando, sei lá, alguma coisa, o chão da igreja, sei lá. O nosso trabalho ali, não que os outros não sejam em alguma medida espiritual, mas o nosso é direto, né? Concreto, né? Qual que é a importância da vida de oração para um músico cristão católico, para vocês? Para mim é primordial. Eu costumo fazer, antes de começar ali a Santa Missa, aquele momentinho introspectivo de Espírito Santo. Usa quem está naquela missa ali participando, seja o Clebson, a Júlia, o André. Eu vou falando o nome de cada um. Usa o Clebson, usa a Júlia. Posso me emocionar agora. Usa o André e usa a nossa voz. Seja a nossa voz um instrumento. Desculpa, pessoal, porque agora pegou mesmo. Fica tranquilo. E deixar o Espírito Santo usar a voz da gente, sabe? Porque ali a gente só tá como servindo. Então é um instrumento. Eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então, usa-me. Eis-me aqui. Aí eu chorou ninguém. Não é mais o David. Perdeu o posto. Não. A Rosa é um exemplo, né? Porque eu tenho meu momento de compreensão da espiritualidade,
Só que confesso que às vezes a correria atrapalha bastante. Você chega ali, às vezes eu chego na missa, eu e a Laís, a gente às vezes chega um pouquinho atrasado, dependendo da missa. Não atrasado no sentido de atrasado pra missa. Mas aí fica um pouco mais corrido ali. Mas acho que eu falo particularmente, como eu toco e canto, o fato de eu estar cantando também me ajuda muito. Se às vezes eu acabo não ensaiando um pouco uma música antes, ali durante o canto, aquilo é muito fundamental. É difícil, muito difícil, uma missa que eu não cante. E se eu não canto no microfone, eu tô cantando fora do microfone. Sei lá, me ajuda muito mesmo, quando eu tô cantando junto. E eu acho que isso pra mim ajuda muito espiritualmente, com certeza. Até porque nosso trabalho ali como músico também é levar as pessoas à oração, né? Se a gente executa bem Sim. e tem a espiritualidade boa, as pessoas também vão ser levadas justamente também a refletir aquela música, aquele momento da missa e tudo mais. Então, É um pouco, o trabalho do músico é um pouco o trabalho do tradutor, né? Quer dizer, eu tô na missa, tem a liturgia X ou Y ou Z. E qual é a minha função na música, né? É traduzir a liturgia X, Y ou Z pra linguagem musical. Se eu tô num retiro de jovens e aí tem uma espiritualidade, um tema matemática, né? Qual é a finalidade da música naquele... Sim. É traduzir, né? Então, traduzir. agora, pra traduzir, é importante conhecer. E se a gente não conhece, aí a gente não tá traduzindo, a gente tá... interpretando. Eu vou falar uma frase que eu acho que vai resumir bem o que acontece. Eu não acho que é por maldade, não. Acho que é só, às vezes, por pouca experiência, por pouca intimidade com Deus mesmo. Mas se uma vez um pregador falou uma coisa que eu gravei e guardei comigo, que se o Deus que a gente prega não confronta a nossa vida, ele não é Deus. Ele é só o reflexo do nosso ego, né? Então, se eu entro, né, para um ministério de música, né, e eu não tenho duas coisinhas, assim, dois pezinhos que a gente tem que ter, né? Estudo, e esse estudo abrange não só sobre teoria musical, né, mas sobre a minha igreja como um todo, porque eu não toco só na missa, eu toco no retiro, eu toco não sei onde, então se eu não consigo ter esse conhecimento e a vida de oração. Porque como que eu vou conseguir traduzir aquilo que Deus quer para esse momento se eu não tenho uma vida de intimidade com Ele? Como eu vou reconhecer a voz dele? Como eu vou reconhecer o ensinamento dele? Seja na liturgia, seja nas rúbricas do missal, seja no que Deus deseja realizar naquele momento ali, naquele retiro ali, enfim. Então é fundamental, né? A vida de oração e o estudo, né, Gu? O que você acha? Eu concordo, né, que uma coisa é muito importante realmente, isso serve pra mim também, né, o estudo, né, de tudo, entender o que você tá falando, o que você tá tentando passar, como o David disse, né, a gente precisa ter a nossa espiritualidade boa e a gente precisa estar em dia com tudo que a gente tá passando ali, mostrar que a gente conhece. Porque qualquer errinho nosso ali, qualquer coisinha assim diferente, as pessoas elas vão notar, elas vão entender. Não precisa ser versado em música para você entender que tal coisa não está saindo conforme deveria, né? E é muito importante a gente conhecer principalmente a espiritualidade para quando a gente vai tocar qualquer música, seja ela ali na missa dominical, seja no retiro, seja nas missas de cura, seja no cerco, para a gente conseguir passar o que Deus quer que a gente passe para essas pessoas, o que vai tocar no coração de cada pessoa, porque a música ela não toca todo mundo. Às vezes uma música ela toca um grupo de pessoas, outra música ela toca outro grupo de pessoas, então uma música não serve para todo mundo junto, ela serve ali para, às vezes ela não serve para todo mundo, ela serve para uma pessoa específica que tá ali e precisava escutar o que essa música tá dizendo. Mas pra gente poder passar isso é importante realmente conhecer o que você tá falando, o que você tá cantando. Não adianta você passar pras pessoas uma coisa que você não vive, realmente. Uma vida de oração, uma espiritualidade que você não tem, que você não vive, né? E além do preparo espiritual, né? Pro pessoal entender também um pouquinho a dinâmica do Ministério de Música, né?
existem outras realidades que a gente tem que fazer sendo ministro de música, que são práticas, não são tão espirituais. Por exemplo, não é nem um pouco espiritual ter que conectar um cabo numa mesa, né? Enfim, existe essa realidade mais chatinha, que inclusive, não sei, pedir pra vocês comentarem, né? Mas eu lembro quando eu tocava em missa, assim, era a parte que eu mais odiava, era ter que arrumar as coisas, o que dá um trabalho, dá um negócio. Por isso eu bato palma quando eu falo assim, gente, vamos fazer negócio lá no salão, o povo vai e faz, vai, glória a Deus, gente, povo maravilhoso. Qual é a coisa mais maçante, mais chata, assim, ser ministro de música pra vocês? O que é mais difícil, mais, enfim, complexo, às vezes não é nem maçante ou chato, às vezes assim, ó, eu não consigo, é difícil pra mim isso aqui. O que vocês acham que é mais complicado no ministério? Pra mim, é quando a pessoa vai lá enrolar o cabo e não enrola daquele jeitinho, sabe? Tem um jeitinho que você enrola o cabo, sabe? Porque DH faz, sabe? O padre entende disso aí, sabe? Sabe? Isso aí é complicado. Mas tem essa parte que é bem complicada mesmo, que é montar tudo o som. Aí como eu mexo muito com som, aí se eu ouço um barulhinho, nossa, que barulho é esse? Da onde tá vindo isso aí? Eu já começo a olhar pra mesa. Aí eu já começo até a desconcentrar da missa. Deus me perdoe. Aí eu começo a olhar, olho pra lá, olho pra cá, o que é esse negócio? Tira a paz, né? O que é isso? Nossa. Se não achar, acabou. Não, nossa, é um terror. Né, no meu caso é microfonia. Então, exatamente, é a mesma coisa. É a mesma coisa, me incomoda muito. E às vezes ali, puta, o microfone do padre tá baixo, eu fico assim olhando pra pessoa que tá lá perto da mesa de som. E pra pessoa, quem que é a pessoa? Ou se tá alto demais. Tá lá. É isso aí, ó. Quando acontece com BO no som, de quem é a culpa? De quem que é a culpa, padre? É do primeiro que tá ali do ladinho, exatamente. sentado na cadeira. Aí você não pode falar, então aí você tem que falar. Você não vai arrumar isso aí, não? Né? Tá vendo, né? O som não tá bom. É o som. Pra mim, a maior dificuldade é a mesma que pra eles, é o som, né? Tudo bem que eu não entendo muita coisa, assim, sobre a aparelhagem e tudo mais. Eu sei o que é um P2. Eu acho que já é alguma coisa. Exatamente. O 10. Eu já sei, eu já comecei de algum lugar, eu já sei o que é alguma coisa, né? Mas quando eu escuto a microfonia também, eu olho pro padre, eu olho pra quem tá na mesa, eu olho pro padre, o padre olha pra mim, aí olha pra quem tá na mesa, aí olha pro pessoal. E aí fica nessa até baixar a microfonia, mas é uma coisa assim que é complicada mesmo. E a parte da aparelhagem pra mim é difícil de entender, porque é muito botão, é muita luz, é muito cabo, qualquer coisinha que você desconecta isso já estraga tudo, já fica diferente, já muda o som. Outra parte tem que estudar também, não tem jeito. E às vezes vem o filho correndo atrás de você, tropeça, cai, começa a chorar. Aí ele vai lá, acha o botão que desliga o som, aperta o botão, desliga o som. E ainda mais que ele é vermelhinho, tem uma luzinha dentro. Nossa, que legal esse aqui, ó. O que é isso aí? São coisas que acontecem, né? Não tem jeito. Vocês têm alguma recordação do momento, assim, mais marcante? Aliás, se é um momento mais marcante, vai ter recordação, né? O momento mais marcante da vida de vocês, assim, no Ministério de Música, momento de maior emoção, ou algo que aconteceu que marcou muito, não sei, enfim. Vixe. No meu caso são vários, mas eu quero contar um mais recente, que foi o retiro que a gente fez para os membros mesmo, assim, das pastorais, que reuniu todo mundo, que foi o retiro que a gente fez, juntou o Ministério de Música e eu achei que muito massa. Dentro da igreja? Isso. Aí à noite foi, eu não sei se foi o bispo depois à noite, ou não foi o bispo. Aí depois à noite teve a missa, mas foi um dia inteiro, assim, de retiro. Foi muito legal, porque aí eu me solto, tô assim, tipo, aqui eu não tô na missa, né? Tem uma... Aqui, sabe, assim, eu me extravaso. Retiro é uma outra face da rosa. Aí eu sou ruim de recordação, é difícil lembrar das coisas. Mas é a mesma coisa, quando junta todo mundo assim pra tocar, cantar, fazer a animação de uma missa, ou algum evento, algum retiro, isso aí é muito bom. Eu sempre gostei. Aí foi com o padre Fábio Marinho, foi o último. Foi é verdade. Sim, verdade. Foi da Quaresma, né? Foi Nossa, eu achei que foi muito bom. Verdade. Acho que foi da Quaresma. A animação daquele dia foi muito boa. Foi bem legal. Foi isso mesmo, acho que foi Quaresma, é isso mesmo. Eu acho que... Não, foi o dia todo. Foi o dia todo. Exatamente. A alegria do músico é você colocar o som lá no talo
e fazer barulho, né? Ai, aí eu sou Não tem feliz. jeito. Tem jeito, tem que cantar. Isso é da hora, da hora. Ai, em casa o povo que o diga. Se eu tô sozinha, glória a Deus. Ai, eu sou. Ixi, meu Deus. Adoro. Eu fico com dó do quem toca violão, que o dedinho sai no final do dia, né? Chorando, né? Nossa, é terrível. Nossa senhora. Mas um dia não é o problema, não. O problema é, sei lá, uma Semana Santa. Uma Semana Santa é... Sábado Santo Eles também. reclamam 4 horas de missa no Sábado Santo ainda. 4 15 horas. mil músicas. Porque já vem a semana inteira já, né? Quarta, quinta, Tem os sexta. ensaios, né? A E sexta aí? o dia inteiro, a sexta fazendo a procissão. Andando e tocando. Vai andando, tocando, aí depois tem o sábado, depois tem a missa do domingo. Não, essa semana são puxadas. Ah, o senhor falou do Nossa, momento. os dedos. Você falou, relembrou aí Ai, Jesus. Semana Santa? Semana Santa. As procissões. Não tem como não lembrar. É muito. Lembra a gente, músico ali que tá naquela correria, vai o carro andando e a gente indo atrás, cuidado pra não verdade. tropeçar. Nossa. Perrengue, né? Não, isso aí é. As carreatas das As antigas. carreatas, a gente ia Gustavo em não- cima, tá? A gente não ia É, o andando. Gustavo não é dessa época, mas tinha carreata antigamente. Aí vinha os carros e a gente contratava com o carro de som. E nós ia em cima do carro de som lá, tocando violão, cantando durante a carreata. Ah, é muito doido, muito doido. É muito. Muito doido. É, não. Não, eu comecei a tocar numa capelinha lá no Rio de Janeiro, na capelinha de Nossa Senhora Aparecida, né? E a capela era bem pequenininha, então era uma caixinha de músicas, aquelas caixinhas quadradinhas, sabe, antiga? Aquelas caixinhas com um violão pro padre, um violão pra moça, um violão e um microfone pro padre, um microfone pra moça que cantava, e um outro rapaz que cantava comigo, e um plugzinho no meu violão pra eu tocar ali o violão pessoal. Mas era assim, muito simples, mas ao mesmo tempo muito marcante, né? Porque uma coisa é você chegar pra tocar, pelo menos depois quando eu fui tocar em outros lugares e tal, você chegar pra tocar numa estrutura que já tá toda pronta. Sim. É muito legal, né? Muito bom, Sim. pô, você tem um som, né? Não sei o quê. Mas outra coisa é você ver uma comunidade crescendo e crescendo, né? E crescendo e crescendo. Eu chego lá hoje, quando eu vou lá visitar, é uma igreja linda, pedra no chão e tal. E você pensa, nossa, era uma capelinha pequenininha aqui e tal. E eu fiz parte disso aqui, todo domingo tava aqui tocando, né? Eu me recordo não de um momento em específico, quando vocês estavam falando isso, mas eu tava me recordando do meu início mesmo, que foi muito marcante pra mim, porque acho que foi ali que foi moldando, né? Ali Deus já falava pra mim assim, olha, as coisas elas crescem, né? Elas não nascem grandes, né? Tudo na vida precisa crescer, né? E eu acho que é um pouco o trabalho do músico, fazer crescer dentro da alma das pessoas essa intimidade. Pelo menos pra mim é algo que a música muito me propicia, né? A intimidade com Deus, porque ela desprende a gente, né? Ela tira as amarras da gente. A música, ela estampa assim, pra nós, uma realidade que nós não somos só corpo. Existe uma alma em nós, né? Que sente, que faz a gente chorar, né? Chega difícil até explicar, saber explicar assim, o verdadeiro sentimento. Mas assim. ninguém lembra também da vergonha também, né? Da vergonha. Ah, de vez em quando dá De- vergonha. De quê? De cantar, da frente da igreja Então, a inteira. Ainda tem. Hoje. Quando tem música O que vai nova. ter? Quando tem música nova, dá não a vergonha, mas o nervosismo de errar. Será que vai sair? Nossa, é terrível, terrível. Ah, mas vocês ficam tranquilos, que se vocês errarem, o padre vai tentar ajudar e piora. Aí... não fica Essa parte é complicada. Não, mas dá nervoso mesmo, realmente. Música. Sempre vai ser assim, a gente fica nervoso, aflito, né? Vai que a gente fala uma coisa errada e tal, né? Eu até abri aqui no telefone, né? Há um tempo atrás eu conheci uma música, não deve ter, sei lá, um pouco mais de um mês, talvez. É da Juliane Souza, ela explodiu agora aqui no Brasil. Ela tem umas músicas excelentes, assim, letras muito profundas, né? E aí eu tava ouvindo na internet, Jesus, quebra o meu orgulho. Gente, pesquisa essa música. Muito bom. Olha que letra, gente. Eu falei, olha, só faltava acreditar na Eucaristia Nossa Senhora e no Papa. Só.
tava só um Esse povo pouquinho é tão só. espiritual, misericórdia. Mas olha só que linda. A letra da música fala assim: quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado. Mas, por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato, eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. Olha que profundo que ela fala agora. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Gente, as músicas, elas têm uma... Imagina isso aqui com um som, uma baita de uma voz que essa menina tem, né? As músicas, elas têm um poder de traduzir... Isso aqui é totalmente bíblico, né? De traduzir o que Deus fala pra gente de maneira mais profunda. E eu acho que atinge muitas pessoas, né? Exatamente. Quando eu ouvi essa música aí, me lembrou até Quem é Esse? A melodia do Não adianta fingir. Tem uma outra partezinha do Quem é Esse que parece que é o mesmo tom. Eu falei, nossa, eu já ouvi essa música. E música assim é difícil de cantar. Porque, não é fácil, não. é emocionante, Ele já dando né? indício pro padre. Não peça, padre. Por favor, não peça. Não, é mais complexo. É emocionante essas músicas. E se o povo acha às vezes que a gente é mala, porque fica fechado com a cara. O problema é que se você tá cantando ali uma música tão emocionante, você olha pro lado, você vê o fulano chorando, dá vontade de chorar. Lascou. Aí a voz embarga e complica demais. Então você tem que focar ali e manter ali certinho. É difícil. Tem que se concentrar, tem né? música é bem complicado de cantar. A primeira vez que eu cantei Toca muito. Coração Novo, eu chorei. A primeira vez que eu fui cantar aqui foi de pós. Jesus, manso e humilde. De repente tô lá chorando. Eu falei, pera. Aí depois mas aí já voltei a cantar em outro momento, aí saiu. Ah, é verdade. Você perguntou de um momento marcante. Lembrei de um momento marcante. Aí, ó, tá vendo? Um momento marcante. Você perguntou meu nome, meu nome. Já foi. Qual é o momento? Vai. Um momento marcante foi na pandemia. Ah, Teve a pandemia e acabou as missas ali. E a gente fazia clandestinamente depois de um tempo daquele lockdown. Era que teve. outro padre. Aí a primeira missa que a gente fez clandestina, que na verdade foi até uma transmissão que eu fiz ao vivo, foi o quê? Tinha um padre e um ministro. Eu acho que o meu irmão também tava, não sei se a Rosa também tava junto. eram duas vozes, né? Duas ou três no máximo. Eu acho que foi isso aí. Foi um período que a gente ficou de pandemia, sem missa. Não sei, um mês. Mais. Algumas semanas, 2 meses. Foi mais? Eu não lembro. Mas aquele momento foi marcante porque deu uma saudade da Eucaristia terrível. Nossa, mas muito. Aí aquele momento daquela missa, eu tava ali, privilegiado, né? Muitas pessoas sem a Eucaristia, privilegiado. Aquilo foi muito marcante pra mim. Muito marcante. E era um trampo, né? A pandemia. Tinha transmissão ao vivo, É, a viu? gente Eu lembro, por isso que eu falei. bem Porque mais era ou menos. música, vocês tinham que ver a transmissão. Era bem mais ou menos, era com o celular. Era o celular dele, do meu irmão, do Clebson, Olha. e o meu celular. E o USB e fazia Acabei aquele de chiado falar. na mesa de As som. coisas crescem. Era só um celularzinho, agora é um podcast. As coisas. É verdade, São desde muito bom. falando disso aí, eu me lembro de um momento, de uma das missas, eu cantando o salmo e olhando pra assembleia e não tinha E assembleia. não tinha assembleia. Então, e era o salmo É verdade. de Ramos não, da Semana Santa, uma coisa assim. Esse. Domingo de Ramos. E aí você cantava assim, não tinha ninguém ali olhando, travava assim o coração, aí você... Nossa, foi uma época bem complicada. Foi. E eu tô aqui, Marcante. como o Deide falou, eu tô aqui, eu posso comungar, mas tem muitos que estão lá em casa assistindo que não podem estar aqui. E os bancos vazios. Vazios, é. E hoje nós temos, né? Já vou fazer um ressalvo, hoje nós Andando temos de a oportunidade, né? E tem muita gente que não vem por um simples desleixo, vamos dizer. Justamente. Ai, trabalhei muito a semana inteira. Misericórdia do céu. Mas não trabalhou nada pra Deus, né? Aí complica. Não, mas foi um período complicado. E é doido você pensar que a pandemia tem 6 anos já, né? Misericórdia. Pois é. 6 anos. Verdade. 6 aninhos. Estava misericórdia. grávida da Cecília Maria. E é? Ela nasceu na pandemia. Cecília. Em 20. Isso, ela nasceu em 2020. E a Marina também. Marina também, verdade. Não, É a mesma época, mesmo. é, Não, Inclusive, elas são primas, né?
E no mesmo ano. Que coincidência, menino. Olha. Mas é. E eu acho que a música, quando ela é bem, enfim, não somente tocada, mas ela é bem compreendida pelo aquele que está, enfim, cantando, tocando, ela atinge as pessoas. Ela atinge, porque não é somente uma questão de técnica instrumental ou vocal, mas no que tange as músicas religiosas, existe uma técnica espiritual também, né? Que não adianta a gente saber todo a teoria musical, sei lá, partitura e tal, e a gente não ter essa vivência para traduzir isso para as pessoas cada vez mais, né? E é algo que talvez eu acho que a gente pode, enquanto católicos, melhorar muito, assim, a gente olha, pelo menos eu convivo muito com o mundo protestante, né? E me dói muito o coração porque a gente tem no mundo protestante um investimento pesado em música, né? Assim, e ao mesmo tempo a gente no meio católico parece que a gente não tem tanto essa preocupação, e a gente vê como que isso tem dado resultado, né? Outro dia eu tava nessas minhas orações de noite, né? Com a Bíblia, aí eu ouvi uma música que eu já recomendei ela aqui na igreja algumas vezes, mas eu acho que eu nunca pedi pra gente cantar, vale a pena um dia a gente tocar ela na missa. A música é Uma Vez Cristo, Nada Mais, né? E aí, eu até quando terminei minha reza, eu lembro que eu mandei mensagem para Padre Erics, né? Vocês sabem, Padre Erics aqui da paróquia, amigo da paróquia, de uma paróquia lá de Jaú, meu irmão de turma e tal. E eu tava falando com ele no WhatsApp, assim, mandando áudio, e eu falei assim, cara, que loucura, né? Você pensar que uma pessoa que não tem Eucaristia, não tem Nossa Senhora, não tem toda a bagagem da tradição da igreja, do nosso magistério, compõe cada música, assim, porque é aquilo que Jesus fala, né? Se a nossa fé for do tamanho de uma sementinha, né? Só que a gente parece que, às vezes, dentro da igreja, a gente não investe nessas coisas, né? E falta bastante isso no nosso meio, né? Claro, isso não é da nossa paróquia, né? Acho que isso é uma realidade como um todo Sim. no meio católico, né? É uma dificuldade muito grande que a gente tem disso, né? Mas enfim, a gente está chegando próximo ao final do nosso podcast. Eu queria lembrar você que o nosso podcast é patrocinado pela nossa loja paroquial aqui, a nossa loja de artigos religiosos, que na verdade são também uma loja de artigos decorativos, porque vários dos nossos artigos são próprios para decorar realmente a sua casa, não somente para você colocar num altar como uma imagem de santo, mas temos quadros, temos diversas coisas para decorar realmente a sua casa. Então procura o Instagram da nossa loja, Benedicta São Cristóvão, você encontra facilmente no Instagram da nossa paróquia, no meu Instagram. Sempre eu tô compartilhando as coisas lá e sem dúvida nenhuma vai ter algo para você, entrega pro Brasil inteiro, São Paulo, enfim, não deixa de ficar por dentro daquilo que a gente tem para oferecer para vocês aqui na nossa comunidade, na nossa loja Benedicta, para você também poder cada vez mais aumentar a sua espiritualidade, a sua vida devocional, se recordar da presença de Deus na sua casa, no seu trabalho, ou até mesmo alguém que você ame, num batizado, num casamento, enfim, numa primeira comunhão, alguma cerimônia, alguma circunstância que você possa também presentear alguém. Misericórdia. Vocês já conheceram a nossa loja Benedicta, gente? Eu já, inclusive, a pulseirinha aqui, ó. Aí, Benedicta. ó. É de lá? É de Olha lá. que maravilha. Bom, propaganda. Queria fazer um bate-bola com vocês. Como eu fiz com as meninas da catequese, eu vou deixar com vocês uma folhinha. E eu vou pedir para vocês passarem aqui a canetinha, para vocês poderem também escrever. Por que, padre, que você não pergunta e eles falam direto, né? Porque se o primeiro vai falar, o segundo vai repetir, o terceiro é a tendência, né? Pode até ser que uma coisa ou outra não, mas a tendência vai ser essa. Uhum. Então o padre vai vai fazer algumas perguntinhas aqui, vocês vão escrever aí, depois a gente vai respondendo, pode ser? Show. Uma palavra ou talvez uma frasinha bem curtinha, nada muito comprido. Eu quero agradecer o pessoal da nossa Pascom, tá sempre aqui, ajudando o nosso podcast.
para nós podermos transmitir isso para você. Não curtiu ainda? Pelo amor de Deus, curte esse negócio aí, comenta aí, bota uma música bonita que você gosta para o padre poder conhecer, que talvez o padre não conheça. Acho difícil, mas talvez o padre não conheça. E quem sabe a gente pode tocar aqui na nossa paróquia também. E nós vamos começar, pode ser? Um santo de devoção. Uma parte da missa. Uma parte que tenha canto na missa. Um instrumento. Uma música. Uma música. O David, ih, cara. Tem uma música. Tem umas 1000 músicas na cabeça, mas qual? É a primeira que vier. Não vale pescar. E essa é talvez a mais difícil de ter mais que pensar. Se você pudesse cantar pra Jesus hoje, qual música você cantaria pra ele? Nossa. A música que eu tava falando da minha oração. Nossa, eu lá, colocaria a que eu coloquei antes. não fala. Não fala. Quase que eu induzi ao erro aí. Ai. Todos foram? Então vambora. Vamos lá ouvir a resposta de vocês. Vamos lá. Um santo, quem que vocês colocaram aí? Eu coloquei São Cristóvão. São Cristóvão. padroeiro. Santa Cecília. Eu, por ser jovem, né, coloquei São Carlo Acutis, que foi o que eu mais escutei nos últimos tempos, assim. Padroeiro do nosso grupo de jovens, Metanoia. Escutei É o bastante. Carlo Acutis também, né? Tem quanto? Tem o São Paulo, tem um monte, né? Mas é isso, tem vários jovens, então tem que ter vários santos também pra ajudar, né? O canto... perdão, foi... Momento, isso mesmo. Momento da missa. Perdão. Troquei. No ofertório. Ofertório. Gosto Por que o ofertório? Fiquei curioso agora. Eu gosto das músicas do ofertório. Elas são bem meditativas ali. Sim. Talvez um dos momentos mais tranquilos, talvez. Seja ofertório. Eu gosto bastante. Inclusive, ofertório, gente, não é recreio não, viu? Queria só deixar Isso. Tem 2 momentos de recreio na missa. É a homilia do padre e o ofertório. Tem não, viu? Ofertório pra você ficar na igreja lá, olha pro padre benzendo lá o pão, benzendo o vinho, pelo amor de Deus. Comunhão. É o momento que recebe o corpo e sangue de Cristo, estando preparado, né? Devidamente preparado para recebê-lo, o corpo e sangue de Cristo. Eu coloquei aqui o pós-comunhão, né? Porque aqui é a primeira paróquia que eu venho que tem, assim, um momento após a comunhão para que todo mundo possa ter ali o seu momento, agradecer pelas bênçãos da semana, por tudo ali pela comunhão, né? Assim como foi falado da época da pandemia, de poder estar ali naquele momento recebendo a comunhão com algumas pessoas que não podem estar, né? Um momento importante para mim também. É o momento que a gente, depois da comunhão, a gente senta lá e começa a fazer uma oração, o padre reza, depois a gente canta uma música, durante a semana a gente só canta música, né? E também foi agora o canto, é isso? Agora é o instrumento. Instrumento, misericórdia do céu, então é instrumento. O que vocês colocaram? Eu coloquei guitarra, né? Não tem como. Gustavo com bateria. Óbvio, não podia ser diferente, né? No meu caso, teclado. Teclado, eu adoro. Eu amo de paixão. Misericórdia também. Pra mim, olha, um teclado resolve missa. Nossa senhora, é a coisa mais linda que tem. E... Misericórdia, me perdi. Qual que é o próximo? O canto. Agora é o canto. Agora é qual a música? Qual é o canto? Você respondeu o seu instrumento? Respondei, bateria. Não tem como. Óbvio. Eu amo. Minha música é Dores do Silêncio, do Rosa de Saron. Como é que é? É linda, só não lembro. Vai, Manda puxa. teu espírito e vem me abraçar. Pô, podia ter trazido meu violão aí, dei mole. Ela é bonita mesmo, hein? Você gostava de Rosa de Saron? Eu já ouvi bastante. Eu já ouvi bastante. Né? Antigamente você gostava, né? Porque ele tava no auge lá, né? Não tanto Eu falando mas... isso, espero que eles não assistam esse Especificamente esse vai chegar até aí, né? Não, teve uma época que eu ouvi bastante, mas não tanto assim, não uma grande fã do Rosa de Saron, mas eu ouvi bastante música.
Não, eu gostava bastante quando eu entrei pro seminário, assim, eu ouvia bastante na Rosa do Sarão. Foi sem você. É muito bonito aquele álbum deles. Rosa, diga lá. Coração Novo. É uma oração, assim... Adam. No- Jesus nasceu humilde. Pra mim não tem como ser diferente, né? Tem que ser a barca, né? Porque A barca. eu escutava bastante o meu avô cantando, né? Que quando eu era menor eu tocava na missa com meu pai e com meu avô, né? Eu escutava bastante meu avô, meu pai cantando bastante também. E foi a música que me trouxe de volta, que me fez repensar muita coisa na minha vida, né? Que me trouxe de volta pra igreja. A música, eu costumo chamar de a música do meu chamado, né? O meu verdadeiro chamado começou quando eu sonhei com essa música. Massa. Muito bom. E agora a última pergunta, não é isso? Acho que você falou a música, assim, que mais tocou, não sei. Acho que foi essa pergunta, não foi? É a última já, né? É a última. A última é qual música vocês cantariam pra Jesus, né? Hoje. Belíssimo esposo. Oh, belíssimo. A gente canta sempre de Semana Santa, né? Sim. Na sexta-feira, né? Sexta-feira. Geralmente Eu não tive criatividade aqui. Foi a mesma. Porque é o que eu cantaria, dar um coração humilde, sabe? Que a gente, no caso, tô precisando. Então, cantaria ela novamente pra ele hoje. Eu acho que pra mim seria a música que o senhor citou aqui, né, da Juliane Souza, né, que seria a Jesus, porque ela passa uma mensagem muito clara de que a gente às vezes tem o ego muito elevado e a gente não consegue ali pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, se deixar perdoar ou perdoar outras pessoas ou permitir que os outros também errem com a gente, assim como a gente erra com outras pessoas. Então seria uma música pra pedir perdão para Deus, porque mesmo a gente não vendo durante o dia, a gente comete pecados e a gente deixa passar em branco porque às vezes não importa. É coisinha pequena, Deus às vezes tá olhando outra coisa, não vai ver que eu tô fazendo isso. Mas ele tá vendo, sim, e é sempre importante pedir perdão todos os dias, né? Eu tô numa vibe de uma música, assim, que tá sendo minha preferida já tem muitos meses, assim, e isso é estranho, porque geralmente eu troco muito rápido de música preferida, né? Como eu ouço muita música, né? Mas eu acho que não é nem tanto porque ela tá hypada em mim, mas eu acho que ela me marcou muito, né? Foi um período que me marcou muito, que é aquela do Flávio Júnior. Vocês já vão saber. Não vão? Não deve ser essa. Qual? Não. Toca todo momento aqui na igreja. Enquanto Ai, não, eu te adoro. Eu adoro essa música. Mas é muito boa. É por isso que eu falei, não deve ser essa. Tipo assim, tá tão óbvio. Não, a gente tocou muito ela nas missas da Vitória. Sim. Eu não lembro, acho que no Cerco do ano passado. Também. A gente tocou muito essa música. Acho que foi quando a gente começou a cantar ela. Exatamente. Tempo, né? E eu acho que isso marcou muito. Eu acho que foi em pós que o senhor pediu, viu? Foi a primeira vez no pós que o senhor pediu. Foi no pós? Eu acho que foi. Normalmente Depois as músicas foi indo. a gente canta em adoração assim, Foi. é porque foi uma sugestão do padre eu acho pós que das foi. missas anteriores, né? E é bom porque o pessoal também vai gravando. Já ouviu na missa lá no domingo, agora veio na missa aqui e tal, enfim. Muito bem, gente. Que bom a gente poder conversar um pouquinho com vocês. Que bom que você também aí de casa, do trabalho, do carro, onde você estiver nos ouvindo ou nos vendo também, está conosco até agora. Você pode conhecer um pouquinho mais a realidade do ministro de música numa paróquia que não se limita apenas à Santa Missa, mas que, enfim, todos eles têm a sua vida, sua família, sua profissão, o seu trabalho, sua história de vida e que também, como todos os outros das outras pastorais, estão buscando doar a vida deles através do serviço, no caso deles especificamente no Ministério de Música, não exclusivamente, mas especificamente, né? E por isso nós queremos também agradecê-los por se disponibilizarem. Isso aqui. Passou nervoso agora? Tá de boa? Por mim eu continuaria mais algumas horas. Eu não falo muito, mas se deixar... Eu não falo muito, mas se eu começar... Aí esquece. Eu também não falo quase nada. Só dá um oi que aí eu atraso a missa, vai.
Mas é muito bom, gente, ter vocês aqui. Sintam-se sempre bem-vindos ao nosso podcast, pra gente cada vez mais poder conhecer a nossa paróquia, os nossos pastorais, movimentos, ministérios, podemos conhecer a evangelização. Muito obrigado. Dá uma palavrinha final pro povo aí, convida se alguém quiser participar. Se não, eu não sei tocar instrumento nenhum, mas quero aprender, quero, sei lá, fala aí o que a gente tem pra falar pra esse povo aí que tá assistindo pra gente. O convite aqui às pessoas que quiserem participar do Ministério de Música, da pastoral, fazendo animação de missa, sintam-se acolhidos, podem vir trabalhar, mas um adendo, tá? As missas, tem bastante missa, gente. Nossa, tem muita missa. Se for pegar só domingo... Eu não sei quando vai ao ar esse podcast. Vai ter mais uma no domingo. 8, 9h30, 11 horas na Santíssima Trindade. Tem às 7 horas à noite. Tem no sábado uma missa de manhã, uma missa à noite. Então, o que acontece? Mira nas missas que às vezes tem pouca gente, entendeu? Porque aí tem missa que tem pouca gente que precisa de um preenchimento. Tem missa semanal que às vezes pode acontecer. Então a gente às vezes carece de músico durante a semana. A gente fica às vezes combinando no nosso grupo lá, você pode me substituir aqui, outro. E é sempre os mesmos substituir. Porque a gente tem pouca gente que tá ali para ajudar. Aí eu vou fazer uma ressalva aí pros outros membros. Tem o Fernando, o Rogiane, que também tá sempre com a gente, a Patrícia, tem a minha irmã, a minha mãe, todos os outros membros, né? E é bom fazer essa ressalva. Pode vir, assumir a sua missa, que nem eu fiz com 14 anos. Assume a sua missa, né, Pato? Coragem. É pra cima. É isso aí, coragem, vamos pra cima, falar igual o Padre Jonas, né? Quando ele fala, vamos pra cima, Vamos pra pelo amor cima. de mim não, Jonas. Nunca é demais, estamos precisando de instrumentista. Eu acho que principalmente porque às vezes, se tem um instrumento e uma voz, já ajuda. Então a gente tem percebido falta de instrumentista. Então sintam-se chamados. Isso mesmo. Muito bom. Muito bom, gente. Muito, muito obrigado pela presença de vocês. Nós estaremos de volta na semana que vem. Eu quero convidar você a enviar esse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas possam também assistir e aprender um pouquinho mais sobre o nosso Ministério de Música, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Deus abençoe e Deus céu. Amém.